A mensagem que o Senhor me trouxe para ministrar essa manhã, a gente vai discorrer em dois assuntos. Primeiro, uma das palavras de Jesus, e depois a gente vai meditar na passagem que fala do profeta Elias, né? Eu gostaria de falar com vocês, principalmente, a respeito de um tema que é muito latente aos nossos dias, que é servir a Deus em meio aos desafios. Servir a Deus é um privilégio. O Senhor provê graça em nossas vidas ao respondermos ao chamado de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós enfrentamos desafios que testam a nossa fidelidade. Servir a Jesus custa tudo, mas temos a promessa de sua presença e recompensa eterna. Meus amados, quando o Senhor nos faz o convite e nós aceitamos esse convite maravilhoso, algumas pessoas acreditam que a partir desse momento a vida vai se tornar fácil. Não haverão mais problemas, não haverão mais boletos, não haverão mais desafios. E infelizmente não é assim. Ainda, na eternidade, quero crer, e a Bíblia revela isso, que nós não teremos isso. A Bíblia revela em Apocalipse que Deus enxugará as nossas lágrimas. Então as pessoas que estão aqui e encontram desafios para pagar seus boletos, encontram seus desafios a manter seus filhos em escola, trabalho, saiba que isso tem prazo de validade. Mas eu gostaria de dizer para vocês aquilo que Jesus fala para os discípulos após Jesus ter sido crucificado e ter ressuscitado. Ele vai comissionar os seus discípulos para serem discipuladores, para eles encontrarem pessoas no caminho e transformar essas pessoas em discípulos. E Jesus fala uma frase que eu acho que encaixa muito bem com os desafios que nós cristãos passamos na nossa vida. Mateus capítulo 28, se vocês puderem projetar aqui na tela, por favor. A Bíblia vai dizer para nós 28, 19. A Bíblia diz assim, nós leremos versículos 19 e 20. A Bíblia diz assim para nós, palavras de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E agora entra o ponto que em meio às dificuldades o Senhor disse, eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Incline sua cabeça e vamos orar. Pai, nesse momento nós te agradecemos, porque mediante a tua palavra e ao teu ensino, nós nos sentimos encorajados a sermos enviados, seja em centros urbanos, em regiões rurais. Pai, aonde o Senhor nos plantar, nós floresceremos. Pai, que nessa manhã a palavra de Deus possa tocar o nosso coração, e que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, mas que eles sejam encorajados a partir da sua palavra a cumprir o ID, a em meio aos desafios, confiar que o Senhor proverá, que o Senhor sustentará cada um de nós. Pai, que essas manhãs seja para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amados, nós faremos agora uma jornada no livro dos reis, primeiro livro dos reis, e eu gostaria de trazer algumas considerações antes de a gente entrar no texto. O livro dos reis, ele narra a transição do reinado de Davi para Salomão e o declínio de Israel e Judá, culminando no exílio babilônico. Originalmente, primeiro reis e segundo reis não existiam, era um livro único. Posteriormente, ele foi dividido e um ponto é bastante decisivo, um ponto é muito intermediário, que é a morte de Acabe, que era rei de Israel e a capital era Samaria, e Josafá, que era rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. O livro dos reis ele vai contar a trajetória da monarquia unificada, depois, por conta de vários pecados ali ao final do reinado de Salomão, a nação de Israel ela entra em ruptura, há uma divisão, e aí nasce o reino do norte, o reino do sul. E aí, a partir desse momento, há uma divisão em Israel e muitos pecados começam a acontecer e tomar conta sistematicamente da liderança de Israel e da liderança de Judá. E chega ao fim a história do livro dos reis, no momento em que Nabucodonosor chega a Jerusalém, Judá, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, já havia sido destruída pelos assírios, e agora a Babilônia chega às portas do reino de Judá.
e acontece o exílio da Babilônia. Então, o que vai acontecer agora nessa trajetória, a gente vai falar um pouco desse livro, um pouco desse pedaço, para a gente trazer aos nossos corações, e eu acredito que o Espírito Santo vai ministrar muito. A autoria do livro dos reis é desconhecida. Nós não encontramos claramente evidências de quem seja o autor do livro dos reis. A tradição judaica vai dizer que é o profeta Jeremias, mas por algumas implicações e datações, possivelmente não é o profeta Jeremias. Então, para longe de qualquer questionamento, nós não sabemos o autor. E aí, com tudo isso, para nossa reflexão, nós meditaremos nas passagens, nos textos, e falaremos sobre o profeta Elias, servo de Deus, homem fiel ao seu tempo. E eu queria, antes da gente entrar no texto, ainda dar uma pequena introdução e falar para vocês do que foi essa divisão. Salomão era filho de Davi e ele pegou a última fase do reino unificado. Embora houvesse algumas divisões internas, algumas dificuldades de relacionamento entre algumas tribos, no tempo de Saul, no tempo de Davi e no tempo de Salomão, o reino era unificado. Mas ao final do reinado de Salomão, por alguns pecados de idolatria de Salomão, Deus, por sua vontade, ele permite a divisão de Israel. E agora nós temos duas casas. A casa de Israel, cuja capital foi depois, posteriormente, Samaria, e Jerusalém, que era a capital de Judá. E a partir disso, começaram dois reinados. E aqui, o texto que a gente vai falar, vai girar em torno de Israel, onde os reis não eram filhos de Davi. No reino de Judá, toda a dinastia era davídica. Mas esse trecho onde nós abordaremos, não. Nós falaremos especificamente ali do período onde o rei Acabe assume o trono de Israel, sendo ele sucessor do seu pai Onri. E essa história, então eu gostaria de fazer essa separação para deixar bem claro que essa galera aqui não tem nada a ver com Davi. Esse reino não tem nada a ver com Davi. É um reino que surgiu posteriormente e nós trabalharemos por permissão de Deus. Ao final do capítulo 16, nós vemos subir ao trono de Israel, cuja capital era Samaria, o rei Acabe. A Bíblia vai nos revelar que Acabe era um homem político, extremamente influenciável, fraco de caráter, idólatra e espiritualmente corrupto. Eu gostaria de projetar aqui, de 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 30. Bom, nós leremos até o versículo 33. Aqui diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, como também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste de Acerá. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Meus amados, a Bíblia revela que quando o rei Acabe subiu ao trono, ele fez algumas alianças políticas, e por conta de alianças políticas, nós encontramos vários problemas. O rei Acabe, ele pior do que todos os reis que haviam antecedido, ele traz estruturalmente, sistematicamente, idolatria para dentro de Israel. Ele casa com uma mulher estrangeira que era idólatra, e por conta desse fator, a Israel estruturalmente começa a cometer pecados de idolatria. A Bíblia revela que Acabe, por ser um homem influenciável, muito provavelmente se deixou influenciar e algumas das suas alianças feitas com os sidônios permitiu e o levou a cometer os pecados de idolatria. Etibaal era o rei de Sidom. Muito provavelmente, e através pelo seu nome, nós podemos identificar que Etibaal já era filho de um rei que adorava. E Jezabel era a filha de Etibaal, ou seja, 3 gerações idólatras em Sidom. E na terceira geração, sendo Jezabel filha de Etibaal, ela chega em Israel, em Samaria, e ela começa a disseminar, a proliferar idolatria no meio do povo, o que traz muita ira a Deus. Porque Acabe fez aliança com os sidônios. Por motivos políticos, Tiro e Sidom formavam um dos reinos fenícios mais poderosos da época e reforçava a posição de Israel no cenário, entre aspas, internacional. Protegia-se dos seus inimigos como, por exemplo, a Síria.
outro motivo, por motivos econômicos. Os fenícios eram grandes comerciantes marítimos e tinham rotas comerciais prósperas no Mediterrâneo. Os fenícios ficavam na zona litorânea, ali na faixa próxima a Israel. Então ficavam na zona litorânea, ali no mar Mediterrâneo, naquela época. Um dos meios comerciais e econômicos daquela situação, daquela cultura, era no meio marítimo. Então, Sidom tinha muita influência econômica. Então, fazer uma aliança com essa nação trazia muitos benefícios financeiros, econômicos, oportunidades comerciais, entre aspas, o que também trouxe idolatria. Quais são os problemas dessa aliança? Jezabel trouxe consigo adoração ao deus Baal, construção de um templo e altar idólatra em Samaria, perseguição aos profetas do Senhor, idolatria e apostasia sistematizada. E antes da gente prosseguir para o texto, eu ainda quero continuar trazendo à tona quem era Baal. Baal era um velho conhecido dos israelitas. Desde a entrada da Terra Prometida, os israelitas tiveram que lidar com a influência cultural dos cananeus que adoravam a Baal. Isso a gente pode encontrar em Números 25, versículo 3, Juízes 2:11. Quais eram os atributos desse Deus, desse falso Deus? Ele era o Deus da tempestade, responsável pelas chuvas, Deus da agricultura, colheitas e fertilidade. Como nós sabemos, Israel é uma região que é em volta de muito deserto. Israel, por sua vez, ele, salvo erro, é menor do que o estado de Sergipe do Brasil. Então é uma região muito pequena e muito árida. Então, naquela cultura cananita, o que Deus havia avisado quando Josué havia entrado na Terra Prometida é que eles não vivessem aliança com os povos cananeus. Só que Israel teve muita dificuldade. Israel começou a ter dificuldade militar para conseguir tomar posse da Terra Prometida. E por esse fator, e entre outros pecados que começou a cair, eles começaram a ter dificuldade. Idolatria foram introduzidas e começaram a haver sincretismos. Sincretismo nada mais é do que uma mistura sistematizada de culturas e fé. É como se eu, entre aspas, fosse de religião de matriz africana e fosse cristão. Algumas culturas, algumas práticas ritualísticas entrariam em confronto e isso traria sincretismo religioso, o que aconteceu. E, por conta desse fator, toda essa introdução que foi dita aqui, nós vemos que o Senhor entra na história. Ele nunca saiu, mas ele entra efetivamente na história. O Senhor é um Deus que sempre exorta a fim de que haja arrependimento em nosso coração. Mas quando não há, os seus juízos são apresentados. No início do capítulo 17, nós vemos a interação do profeta Elias, e há uma questão muito importante que eu queria trazer para vocês, que é o significado do nome do profeta Elias. Elias significa, meu Deus é Yahweh, é Yahvé. E agora, eu gostaria de começar aqui, se você puder apresentar o capítulo 17 de 1 Reis, por favor, versículo 1. Eu gostaria de trazer para vocês o que acontece quando Deus entra em jogo. Ele nunca está fora do jogo, mas ele tem propriedade para entrar e efetivamente fazer ou deixar de fazer o que ele quiser. Nos versículos que nós vamos ler, a palavra de Deus diz assim: ora, Elias era de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por conta do pecado de Acabe, por conta da idolatria instaurada em Israel, eles começaram a adorar o Deus Baal. E eles acreditavam, e é muito fácil a gente incorrer em pecado pelas nossas necessidades. Como eu falei, em Israel chove aproximadamente de 7 a 10 dias. Eu tive o privilégio de ir para Israel em 2023, junto com a minha esposa, e nós chegamos ali no período de inverno, e nos poucos dias que chove em Israel, a gente teve a sorte de pegar chuva lá. Era no período de inverno, e só para vocês entenderem, a questão geográfica de Israel, chove muito ao norte, nas colinas de Golã, onde tem o Monte Hermon. E nessa montanha do Hermon, ela é muito alta e muito fria. E lá, por ser alta, se acomete muito gelo. Esse gelo, em algum momento do tempo, ele começa a descongelar-se e começa a descer do Monte Hermon e começa a descer a caminho do Rio Jordão, passa pelo Mar da Galileia, forma o Rio Jordão e vai desaguar lá no Mar Morto. Então, por esse fator,
como eles acreditavam e precisavam de água para ter fertilidade na terra, para fazer comércio, para ter agricultura e todas essas coisas, eles acabam que, por conta dessa necessidade, começam a adorar Baal. Só que aí o profeta Elias encontra o rei Acabe, o rei que deveria dar exemplo da lei. O rei Acabe, muito pelo contrário, ele deixa de dar exemplo e começa a se perverter também. E aqui Elias entra num desafio contra Baal. O Deus de Israel trava uma batalha. Nós sabemos que Deus é Deus que nunca perdeu batalha. E agora Deus entra em jogo e estabelece uma batalha contra Baal, o Deus da chuva. Se Baal é Deus da chuva, Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E agora Deus estabelece a partir do profeta Elias essa ruptura e fala: mediante a minha palavra, rei Acabe, não choverá. Você que planejou e arquitetou todas as coisas para suas finanças, para finanças do reino, para finanças de Israel, vai cair por terra, porque mediante a minha palavra, homem de Deus, não cairá chuva nem orvalho nessa terra, mediante a minha palavra. E aqui eu gostaria de agora, a partir do versículo 2 até o versículo 7, junto a vocês, para trazer o abrigo e cuidado de Deus no deserto. Porque como Elias travou uma batalha com o rei, por conta do seu ego, por conta da sua posição social e a sua esposa, o profeta Elias, naquele momento, ficou em perigo. E agora nós vemos que começa também os desafios de um homem de Deus. Nós podemos enxergar aqui, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Meus amados irmãos, quando Deus nos faz um convite a viver uma vida entregue a Ele, e a nós nos posicionarmos, em alguns momentos nós teremos grandes dificuldades. O profeta Elias colocou o seu próprio pescoço em xeque. O profeta Elias se colocou numa situação de dificuldade, mas ele acreditava no Deus de Israel. Ele não sucumbiu à idolatria, ele não sucumbiu ao medo, ele não sucumbiu às ofertas malignas. Muitos se entregaram à idolatria, mas o profeta Elias, homem de Deus, ele não se perverteu. Meus amados, quando nós escolhemos entregar a nossa vida a Jesus, muitos desafios se levantarão. Mas como houve aqui na história do profeta Elias, Deus nos dá abrigo, Deus nos dá conforto. Só que na maioria das vezes nós projetamos coisas com a nossa cabeça que naturalmente não vão acontecer. Porque quando nós pensamos que Deus deu abrigo para Elias, nós esperávamos que em algum lugar do território de Israel, Deus poderia ter preparado um palácio. Deus poderia ter preparado uma zona de conforto, uma rede bem gostosa, água fresca, água geladinha, mas não é assim. Porque Deus tem os seus mecanismos para nos ensinar. Deus tem os seus métodos para falar ao nosso coração. E nós vemos que através de tudo isso, Deus leva o profeta Elias da região ali de Samaria, quando ele falou com Acabe, até a região do Querite, até aquele riacho, e ali ele foi alimentado por Deus. Ele foi suprido por Deus. Elias poderia ter esperado um grande restaurante, uma mesa posta. Ele poderia ter esperado aparelhos alimentares, garçons para vir servi-lo, mas não é assim que Deus o fez. Deus, ensinando Israel, ensinava também o profeta Elias. E o que o Senhor tem para trazer nessa manhã aos nossos corações é que nós precisamos de parar de criar expectativa com o nosso coração, como Deus deveria agir na nossa vida, e esperar no Senhor e entender que o processo de Deus na nossa vida é muito melhor. E se nós não tivermos mesa posta, se nós não tivermos um Uber, se nós não tivermos carro, casa, não importa, a provisão de Deus virá. O profeta Elias se colocou à disposição de Deus. Irmãos, eu gostaria de ser provocativo aqui. Será que o nosso coração estaria disposto a essa entrega como o profeta Elias?
Será que nós teríamos essa submissão a Deus, de ter esse desconforto a servi-lo, como o profeta Elias? O profeta Elias se colocou numa condição até de perder sua vida. Mas nós vemos, meus amados, que Deus tem o seu jeito de lidar com a nossa vida, de nos discipular, de nos ensinar, de trabalhar o nosso ego, de trabalhar as nossas expectativas no lugar errado, de trabalhar o nosso coração. Mas Deus é Deus, em meio ao deserto. Olha que coisa maravilhosa. Israel tinha seca e fome, mas Elias, estando no deserto, junto ao rio Querite, tinha água fresca, pão, e Deus mandava corvos para alimentar. Meus amados, olha que beleza a Bíblia nos traz, que a expectativa que nós geramos, muitas das vezes, Deus frustra, mas miraculosamente Ele entra na nossa vida e faz o que Ele precisa fazer. Eu gostaria agora de ler do versículo 8 até o versículo 16. E aqui é muito interessante porque nós vemos agora que Deus tem senso de humor. Que Deus tem uma forma muito perspicaz de atuar na vida nossa. Ele quebra as nossas expectativas e Ele forja o nosso caráter a partir da sua vontade. No versículo 8 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Meus amados, é muito interessante que nós, olhando aqui, nós vemos que Deus mandou o profeta Elias sair do Querite e ir até Sarepta de Sidom. Alguém tem noção, mais ou menos, da distância do Querite até Sidom? Até Sarepta? De caminhada, girava em torno de mais ou menos 160 quilômetros. Essa jornada do profeta Elias, naquele tempo, como nos dias de hoje, Elias não tinha um Uber, ele não tinha um 99, ele não tinha um carro com ar-condicionado, ele não tinha nem sequer uma carruagem ao seu tempo. Ele caminhou 160 quilômetros, meus amados, numa região onde nós sabemos que é árida, seca, sol escaldante. Esse homem, na provisão de Deus, andou 160 quilômetros. Será que nós estamos preparados para viver essa jornada com Deus? Será que nós estamos com o coração no lugar certo, para que a gente possa enxergar a provisão de Deus em meio aos desafios? Será que se Deus mandar a gente andar 160 quilômetros, 5 quilômetros, 2 quilômetros, nós estaremos como diante de Deus? Com o coração no lugar certo, acreditando que Deus está provendo, ou nós estaremos chutando as pedras, bravo porque nós não temos um Uber, bravo porque nós não temos um 99 ou qualquer disposição, uma ponte aérea? Elias caminhou aproximadamente 160 quilômetros. E o que é mais interessante também, é que quando ele chega em Sarepta de Sidom, lá ele encontra uma viúva. Só que naquele contexto histórico, as mulheres não tinham provisões financeiras para se sustentar. Ela é uma mulher que ela não tinha provisão, ela não tinha marido. Ela estava junto ao seu filho e ela não tinha condição financeira de se autossustentar. E é engraçado que Deus fala para Elias: vai para lá porque eu vou sustentar você a partir de uma mulher viúva. E quando eles se encontram, Elias e a mulher, Elias passa pela sua mente: como que essa mulher vai me sustentar se ela não trabalha? Se ela não tem pão? E aquela mulher olha para aquele homem, mal sabia ela, quem havia profetizado aquela seca era o profeta Elias. Meus amados, em algum momento nós encontraremos em contradição. Em alguns momentos nós não entenderemos o processo e o projeto de Deus na nossa vida. Mas não importa, Deus tem o seu jeito de trabalhar e convencer o nosso coração. Versículo 12. Glória a Jesus. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho.
Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Meus amados, naquele momento, imagine você com seu filho, numa condição que você não há sustento, não há condição financeira, você olha para dentro do seu armário, só vê um pequeno punhado de farinha de trigo. Chega um homem desconhecido, cansado, exausto, lhe pede água e lhe pede comida. E naquele momento a mulher fala assim: olha, eu não tenho comida, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou colher esses 2 gravetos, vou para minha casa preparar essa refeição, eu e meu filho vamos morrer. Gente, pelo amor de Deus, que fé essa mulher teve a partir da palavra do profeta Elias para ser constrangida pelo Espírito de Deus e olhar para um homem desconhecido e ver o filho dela com fome e olhar para o seu estômago e naquele momento ela ter fé suficiente que os israelitas não tiveram, preparar farinha, preparar um pão, entregar quentinho para o profeta, um homem desconhecido, e um bocado de água, e ela e o filho dela com fome. Meus amados, em nome de Jesus, que haja fé suficiente no nosso coração para que a gente possa vencer a nossa incredulidade, para que a gente possa sair desse lugar de mesmice, para que a gente possa ter uma fé como essa mulher estrangeira, como essa mulher de Sidom, que ela não vem das suas condições financeiras, ela amou mais o profeta, mais o homem de Deus, do que ela e o seu filho. Quem aqui, mãe, deixaria de fazer o que sentia normalmente de fazer, para enxergar ali um homem chegando desconhecido, entregar comida para ele, e o seu filho ficar com fome? Irmãos, isso é muito provocativo. Isso é muito desafiador. Essa mulher teve mais fé do que todos nós juntos. Naturalmente, eu e a minha esposa, nós seríamos pecadores suficientes para olhar para um desconhecido e falar: não, de modo nenhum, meu filho morrer de fome? De jeito nenhum, nem conheço você, qual que é a sua procedência? De Israel? Pelo amor de Deus, desse jeito não dá. Meus amados, que haja fé suficiente no nosso coração, de uma vez por todas, a viver uma vida entregue. Que nós tenhamos a fé dessa mulher de Sarepta, dessa viúva com o seu filho, com um pouquinho de farinha fazer pão para um desconhecido. Meus amados, que haja fé no nosso coração para não olhar diferenças sociais, para não olhar com desdém para quem tem menos, para não olhar com glória e poder quem tem mais. Muito pelo contrário, que o nosso coração seja sujeito a como essa mulher foi sujeita à palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós temos que agora ver a evidência de um reconhecimento dessa mulher de quem o profeta Elias é. Vamos ler do 17 até o 24. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste-me também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Vou repetir. 3 vezes. Clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa, entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Meus amados, olha que fé genuína dessa mulher. Naquele momento, ela enxergou que ela era pecadora e que havia chegado um juízo de Deus na sua casa. Elias chegou na casa dessa mulher e ela entendeu que ela era pecadora, e ela fez uma conta lógica e falou assim: se esse homem é santo e eu sou pecadora, o que aconteceu com o meu filho é o pecado que eu venho cometendo.
Meus amados, quantas vezes o Senhor exorta o nosso coração e nós temos dificuldades de reconhecer que nós somos pecadores. Nós que ceiamos toda sexta, nós que temos relacionamento de aliança, nós que estamos domingo após domingo, nós que estamos a conferência após conferência, nós temos dificuldade de reconhecer que o nosso coração é pecador. E aquela mulher, sendo estrangeira, quando algo deu errado na sua vida, ela reconheceu que ela era pecadora. Meus amados, que caia um santo desespero no nosso coração e que a gente reconheça a nossa vulnerabilidade, o nosso coração quando ele está no lugar errado, para que a gente possa ser ministrado pela obra de Deus. Meus amados irmãos, essa mulher reconheceu que Elias era homem de Deus, ela reconheceu que o juízo de Deus chegou na sua casa, e o profeta Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, o Novo Testamento vai dizer. Elias, naquele momento, quando ele olha aquela situação, já não havia condições de estar na sua pátria, longe da sua família, longe dos seus amigos. Ele chega lá e ele questiona o Senhor. Fala: Senhor, meu Deus, pelo amor de Deus, eu estou aqui nessa região e o Senhor trouxe destruição, morte para essa casa. Senhor, eu não aguento mais, porque isso submeteu essa mulher. Ele vai e ora. E nós, na conferência, na escola que o Mike trouxe, meus amados irmãos, e eu digo em primeira voz, é muito difícil para o meu coração. Mas o Mike, ele falou assim: quem aqui está disposto a pagar mico por Jesus? Quem aqui está disposto a se voluntariar para orar mais de uma vez para haver cura? Quem aqui está disposto para passar vergonha caso não haja cura? Quem aqui está disposto a ter uma vida entregue e sujeita a Jesus, abandonando a sua perspectiva, ego, o seu orgulho e passar um mico para Jesus? Elias, o texto vai dizer que ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes ao Senhor, clamando ao Senhor. Ele orou a primeira vez, nada aconteceu. Orou a segunda vez, nada aconteceu. Na terceira vez, Deus deu a vida àquele menino. Quem está disposto a passar mico por Jesus? Quem está disposto a ter uma fé radiante, uma fé que permanece, uma fé fidelidade, que em meio às tribulações, às adversidades, com o filho enfermo, com a casa em ruínas, com o marido desempregado, aleluia, quem está disposto a ter essa entrega, essa fé, a orar e ver o teu irmão, o teu filho, o teu parente ser curado? Glória a Jesus, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, que haja fé suficiente no nosso coração para ter essa vida entregue, para nós nos entregarmos, mesmo em meio às frustrações e os nossos questionamentos a Deus, assim como houve no profeta Elias, mas ele orou 3 vezes. Eu quero encorajar a você, meu amado irmão, que você também tenha essa fé suficiente, porque na primeira pode ser que não dê, na segunda pode ser que não dê, mas na terceira Deus aparece, glória a Jesus, Deus aparece e ministra, trabalha no nosso coração, que haja fé suficiente no nosso coração para ser perseverante na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos agora para o capítulo 18, versículo 13. Glória a Jesus. Quando nós vemos toda essa intermediação, essa obra de fé que Deus faz em Sarepta, é contraditório, sabe por quê? Porque chegou uma rainha de Sidom e instalou idolatria em Israel. Mas chegou um homem de Deus em Sarepta de Sidom, carregando uma unção, carregando o Espírito de Deus, e ele converteu aquela mulher. Aquela mulher reconheceu que Elias era homem de Deus. E quando Elias volta para sua casa, quando ele volta para sua terra, lá ele é chamado de perturbador. Meus amados irmãos, talvez nosso coração, na maioria das vezes, repudia homens de Deus. Ah, mas aquele irmão fala daquele jeito. Ah, mas aquele irmão profetiza de tal jeito. Mas aquele irmão ministra de tal jeito. Nossa, mas aquele irmão tem um estilo assim, assim, assado. E o nosso coração incorre em pecado. Talvez nós, na maioria das vezes, nós repudiamos homens de Deus na nossa vida. Nós repudiamos homens de Deus, profetas do Senhor, pelas nossas convicções e o nosso coração no lugar errado. E nós vemos aqui, glória a Jesus, que quando Elias chega em Israel, quando ele encontra o rei Acabe, antes disso, nós vamos ler esse versículo que é impactante. Glória a Jesus. Por acaso, e aí tem uma conversa de Elias com o servo Obadias, ele era mordomo da casa de Acabe. E aí, Acabe e Obadias se distanciam, vão para regiões diferentes, e Obadias encontra Elias e começa uma conversa. Elias conversa com Obadias e diz: vai lá, encontra o teu senhor e vem me encontrar. Obadias entra em choque, fica com muito medo. Por quê?
porque ele sabia que talvez o Espírito de Deus poderia locomover Elias daquela posição, e ele passaria vergonha e até morreria. E aqui começa uma conversa, diz assim: por acaso, está dizendo Obadias, não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 homens dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 e cada uma eles forneci comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje eu me apresentarei a Acabe. Meus amados irmãos, Israel havia um declínio sistemático. A liderança política havia falado naquele momento que eles não deveriam mais adorar o Deus verdadeiro. E naquele momento, o servo mordomo Obadias, ele creu mais na palavra de Deus, naquilo que ele tinha aprendido desde a sua meninice, do que o medo de ser morto por um rei. E aqui é engraçado porque Obadias é chamado de servo do rei Acabe. Mas eu gostaria de enfatizar que aquele não era somente servo do rei, ele havia se tornado servo do verdadeiro rei, do Deus de Israel, do rei de Israel, dos reis. Talvez, meus amados irmãos, nós nos encontraremos numa posição de difícil, numa condição de contradição, numa condição onde talvez no nosso emprego nós teremos a condição de perder o nosso emprego, talvez nós estaremos numa posição que seria mais fácil mentir do que dizer a verdade, talvez nós nos colocaremos na parede e naquele momento nós temos que nos lembrar que nós somos servos do Deus verdadeiro, do verdadeiro rei. Nós não podemos barganhar com o nosso coração, nós não podemos ser engodados pelas mentiras, pelas facilidades, mas nós devemos ser conduzidos a um lugar de retidão. E aqui, meus amados, do versículo 17 ao 19, glória a Jesus. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Meus amados irmãos, quando ele chegou em Sarepta de Sidom, a mulher reconheceu que ele era homem de Deus. Quando ele chegou na sua pátria, o rei de Israel disse que ele era perturbador. Não reconheceu o ministério profético do profeta. Ele não reconheceu quem era Elias. Meus amados, que o nosso coração possa reconhecer quem é a voz de Deus na nossa vida. Que abaixe o nosso ego, mas cresça a glória de Deus. Vai se aproximar pessoas do nosso lado que serão mais velhas, que serão mais sábias, que serão mais entendidas. E o nosso coração precisa estar pronto para ser exortado, discipulado. Nós precisamos reconhecer pastores, líderes. Nós precisamos reconhecer quem é a voz de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Vai para o versículo 28, Diego. 21, perdão. Elias apresentou-se a todo o povo e disse, até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Meus amados irmãos, se nós estamos aqui e há dúvida no nosso coração, se nós deveremos de fato entregar nossa vida a Jesus, se nós incorreremos em pecado, sendo, entre aspas, cristãos, se nós barganharmos com a vontade de Deus, se nós estivermos sujeitos à nossa própria carne, é melhor seguir a carne. É isso que o profeta Elias está falando, Israel. Se Baal é Deus, siga Baal. Se o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, siga a Deus. Pare de ficar em cima do muro, pare de ficar nessa posição, onde você não sabe para onde vai, onde fica, pelo amor de Deus. E entenda de uma vez por todas que não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar nessa posição, se quando acontecer, se quando chegar o tempo, se quando alguma coisa, minhas finanças, minha casa, pelo amor de Deus. Se Baal é Deus, fica com Baal. Se Mamon é Deus, fica com Mamon. Mas se você reconhece que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, entrega a sua vida de uma vez
vez por todas. Em meio às dificuldades, batalhe, prossiga, creia na palavra do Senhor, se entregue voluntariamente, pelo amor de Deus. Vocês, ouvintes dessa palavra, entreguem de uma vez por todas o seu coração ao Senhor. Parem de barganhar, parem de ficar em cima do muro, que o nosso coração esteja sujeito e entregue ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus que manda fogo, ao Deus que converte coração, ao Deus que arrebata, aleluia, as ovelhas perdidas e traz para perto, ao Deus único verdadeiro, que haja verdade no nosso coração a entregar a nossa vida ao Senhor. Glória a Jesus. Agora vamos ver do versículo 22 até o 29. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome de Yahweh. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram um novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta, ninguém respondeu nem deu atenção. Meus amados irmãos, Baal era Deus da chuva e Deus dos raios. Eles aguardavam que descesse um raio do céu e queimasse ali o holocausto. Eles aguardavam que Baal estivesse disposto a responder. E talvez o nosso coração tenha vários Baals, tenha Baal, tenha Mamon, tenha tantas outras coisas. Nós aguardamos respostas para nós darmos um passo de fé, mas eu quero crer que nessa manhã, que o nosso coração, a partir dessa palavra, estará disposto a ter uma vida entregue, uma vida devocional, uma vida que crê e que tem uma vida prática de fé. Aleluia. Quando Elias fala, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, deixa eu te lembrar nessa manhã que o teu Deus, o meu Deus, não dorme, não tosqueneja, ele vive, ele não deixa você de lado, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não está além ou aquém da sua situação, ele está muito próximo. E se você tiver no seu coração fé suficiente para se aproximar desse Deus verdadeiro e Deus único, você não ficará como os profetas de Baal, aguardando uma resposta vazia. Mas nessa manhã eu tenho fé suficiente que na prática ordinária da nossa vida relacional com Deus, Ele nos dará resposta, Ele dará resposta, Ele nos dará resposta. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, vamos para o versículo 30 até o 36. Aleluia. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vou repetir, volta para o 30, por favor. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se. Aproximem-se do Deus verdadeiro, aproximem-se daquilo que vocês aprenderam dos seus pais, aproximem-se dos mandamentos e as leis de Moisés, aproximem-se da aliança que vocês fizeram a partir de Abraão, aproximem do Deus verdadeiro que responde, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que converte estrangeiro. Aproximem-se. Há uma voz de Deus nessa manhã chamando esse povo a aproximar-se, a ter comunhão,
coração a ter relacionamento, a ter uma vida prática diuturnamente com o Senhor, o Deus vivo. Elias reparou o altar do Senhor, porque quando nós nos afastamos do Deus verdadeiro, há uma lacuna que se abre e começa no nosso coração o altar que era para ser de Deus. Nós começamos a edificar para Baal, para Mamon, para qualquer outro ídolo, mas nós devemos nessa manhã reparar se há alguma coisa no teu coração nessa manhã, algo que destruiu o altar de Deus no teu coração, alguma amargura, alguma dor, algum medo, algum transtorno. Aleluia, eu creio por fé que o Senhor tem poder para restaurar o altar do teu coração, do meu coração. Aproximem-se do Senhor, aproximem-se do Deus verdadeiro, do Deus único. Entregue, repare o altar, corra, vai se reconciliar. Aleluia, o Senhor há de reparar o coração de alguém que está aqui nessa manhã. O Senhor é poderoso para restaurar o altar que você deixou de queimar sacrifícios, que você deixou de ter relacionamento, que você deixou de orar, que você deixou ali de queimar em oração e acender incensos ao Senhor. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido digirida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao arredor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeados 2 ceas de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse ele. Eles o fizeram de novo, façam o mesmo pela 3ª vez. Ordenou de novo, eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou. Meus amados, antes de eu falar dessa oração, naquele momento, com escassez de água, aqueles homens começaram a dar passos de fé. Estando com falta d'água, estando seco, estando faltando águas para os animais, faltando água para os alimentos, para a cozinha, para as famílias, naquele momento aqueles homens começaram a dar passos de fé. E nós precisamos de uma vez por todas dar passos de fé na nossa vida. Em meio à dificuldade, em meio às tribulações, em meio aos caos, nós precisamos dar passos de fé rumo ao Senhor. Até aqui eles não haviam se arrependido, mas começaram a dar passo de fé. E essa manhã é uma manhã muito oportuna para que a gente possa, com o nosso coração e a nossa vida prática, dar passos de fé e aproximação ao Senhor. E eu quero orar com vocês a oração que o profeta Elias fez, porque é uma oração muito bela, muito bonita. E ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus amados irmãos, quando nós entregamos a nossa vida nesses passos de fé, assim como o profeta Elias, ele orou não para que o nome dele fosse conhecido, ele não orou ao Senhor para que ele fosse aplaudido por aquela multidão, mas ele queria que o Deus de Israel enviasse fogo e convertesse o coração, e ele sabia que Deus era poderoso para converter o coração de pedra daqueles homens num coração de carne e reconhecer que Deus é Deus. Quando o profeta Elias orava, descia fogo do céu, glória a Jesus, e que haja no nosso coração fé suficiente na tribulação, na prova, no caos, para que o Senhor responda com fogo, e quando descer fogo, que todo o povo, que nós, o nosso coração, grite, caia prostrado no chão e grite: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que haja fé suficiente no nosso coração nessa manhã, para que a gente possa ter uma vida prática, para que a gente possa ter uma vida com o Senhor e reconhecer as suas obras. Meus amados, se caísse fogo do céu aqui, como que nós responderíamos ao Senhor?
como que nós entregaríamos a nossa vida ao Senhor? Será que nós avaliaríamos a condição do fogo? Será que nós, de alguma forma, avaliaríamos se estava certo o altar, se estava errado o altar? Será que nós avaliaríamos se o profeta Elias tinha propriedade para dizer, para fazer descer fogo do céu? Meus amados irmãos, de uma vez por todas, olhe para essa oração. Ele diz: Senhor, responda-nos, Senhor, responda, para que esse povo saiba que tudo que eu fiz é por tua ordem, e desceu o fogo do céu, meus amados irmãos, para que haja no nosso coração essa vontade de ver fogo descendo do céu, para que esses corredores estejam cheios de pessoas carregadas pela unção de Deus, e que haja dons espirituais, que haja profecia, que haja revelação, interpretação, que o nosso coração esteja sujeito a descer fogo do céu, para que o nosso coração se arrependa de uma vez por todas dos nossos maus caminhos. Meus amados, eu quero encorajar vocês a dizerem no vosso coração: eu creio que só o Senhor pode mandar fogo do céu, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida hoje, a minha vida de fé. Eu posso parar de pecar a partir da minha oração com o Senhor, eu posso transformar os meus passos e dar testemunho de fé, porque o Senhor fará chover fogo do céu. Glória a Jesus. Nesse momento, meus amados irmãos, o profeta Elias, ele revela quem de fato é o Deus verdadeiro. Lembram-se que Baal era Deus da chuva, raios, era o Deus da fertilidade, era o Deus da plantação. Aqui nós vemos que quando Elias pediu para cavar as valetas, dava para semear 2 vezes. Naquele momento, Baal não respondeu, e agora os filhos de Israel ficaram na incógnita. O que vai acontecer? Mas quando Deus respondeu com fogo, houve arrependimento no coração daqueles filhos de Israel. E que haja arrependimento no nosso coração, que haja uma fé fidelidade, porque o justo viverá pela fé. Glória a Jesus. Que haja esse sentimento no nosso coração, essa fé salvífica. Glória a Jesus. E aqui, se os músicos quiserem vir, já está chegando no final, fiquem à vontade. Meus amados, eu gostaria de trazer à tona para vocês uma coisa que queimou no meu coração quando eu escrevia o esboço da ministração. Foi algo que eu compartilhei sexta-feira na igreja caseira, quinta-feira na igreja caseira, que eu acho que nós precisamos com o nosso coração, de uma vez por todas, entender o chamado de Deus. A bem da verdade, nós somos falíveis, somos fracos, pecadores, nós somos homens réprobos, nós somos pessoas difíceis de lidar, nós somos pessoas que criamos várias expectativas com o coração no lugar errado, nós somos pessoas que, de fato, não entenderam a voz de Deus ainda. Nós somos pessoas que dificilmente aguarda e espera. Meus amados, se o nosso coração entendesse que a voz de Deus, a sua vontade, o seu chamado, é um chamado para permanecer. Nós vemos, e aqui vocês verão, que quando o profeta Elias orou por aquela criança que havia morrido, ele orou por 3 vezes. Na primeira, ele não obteve resposta. Na segunda, ele não obteve resposta. Mas na terceira, ele obteve resposta. E aqui nós vamos ver, nos versículos à frente, que houve muita fé no profeta Elias, em permanecer no Senhor, a se entregar ao Senhor, a ter uma vida que aguardava as respostas de Deus. O profeta Elias foi um homem que estava sujeito às frustrações, às dificuldades. O profeta Elias era um homem, assim como nós, que questionava ao Senhor. Vocês vão de lembrar quando ele orou ao Senhor. Ele falou: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para ver essa desgraça, essa criança morta, para trazer juízo para essa casa. Já não bastava as dificuldades que eu tenho passado na minha pátria. Ele chega em Israel e ele é chamado de perturbador. Meus amados irmãos, ele tinha condições psicológicas suficientes para entregar a mochila, entregar o boné e ir embora. Ele tinha condições suficientes para falar assim: eu não quero mais nada, eu não quero mais. E vocês, na casa de vocês, tendo oportunidade, leiam o capítulo 19. Nós não chegaremos lá, nós pararemos aqui.
Mas vocês vão ver que ele tinha condições suficientes para entregar o boné, deixar a mochila e voltar para sua casa. Ah, meus amados, mas há uma glória a ser acessada quando o nosso coração é entregue ao Senhor. Há um arrependimento, há uma ordem dada. Lembram-se do que o Senhor falou, Jesus falou, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o final de todas as coisas. Eu estarei com vocês no dia que você for semear a semente, a boa semente, e você não for escutado. Você, no dia que na sua maior dificuldade, Jesus fala, eu estarei com vocês até o último momento. Eu estarei com vocês quando Pedro estava sendo crucificado de ponta cabeça. Ele estava com Paulo quando Paulo foi degolado por ordem de Nero. Ele estava com os cristãos de Roma que eram acesos com fogo. Ah, Senhor. Meus amados, Jesus, que era, que é e que há de vir, Ele estava com esses homens em meio a toda a dificuldade. Ele estava com o Senhor. Eles estavam com o Senhor. Esses homens que foram acesos em Roma, que cantavam, e a história vai nos contar que eles entoavam cânticos ao Senhor, eles queimando vivo. Meus amados irmãos, que morte horrenda, sendo queimados vivos, acesos, eles entoavam canções ao Senhor. Será que nós estamos preparados para, em meio à dificuldade, ao calor da prova, continuarmos cantando ao Senhor? Nós estaremos com o nosso coração no lugar certo quando as nossas finanças der tudo errado, quando o nosso CNPJ tiver a conta negativa, quando o nosso CPF tiver negativo, quando o nosso filho, ou o nosso pai, ou a nossa mãe ir embora. Nós estaremos com o coração no lugar certo quando nós passarmos pelo luto, pela dor de perder um pai. Nós estaremos com o coração no lugar certo quando nós vermos nossos pais sendo enterrados, nossos filhos sendo enterrados, nós vemos irmãos apostatando da fé. Será que o nosso coração estará no lugar certo quando algum irmão for rebelde ao nosso lado? Nós seremos ali irmãos de aliança. Nosso coração estará certo. Jê, projeta por favor o versículo 43, depois o 44. Depois de tudo aquilo que aconteceu, o profeta Elias fez, através do poder de Deus, descer fogo do céu, uma resposta de Deus. E aí há um juízo para os profetas de Baal. Eles são levados a um riacho e são mortos. E agora o perturbador de Israel passa a ser solução de Israel. O perturbador de Israel agora, ele é reconhecido como profeta do Senhor. Agora todo o povo sabe que há Deus em Israel. Agora todo o povo sabe que só o Senhor é Deus. E aí o profeta Elias vai e fala para Acabe. Aleluia, volta para o versículo 41, Jê, por favor. Então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Versículo 42, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Monte Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Glória a Jesus. O profeta, que agora era para ser aplaudido, ele se coloca numa posição de humildade e se posta com a cabeça entre os seus joelhos, e ele passa a orar ao Senhor. Muitas das vezes o nosso coração, quando Deus provê algum milagre, cura, prodígio, nós achamos que nós somos super crentes, que nós somos num nível muito mais elevado, e nós deixamos o nosso coração ir para o lugar errado. Mas quando há um homem de Deus, ao exemplo da obra de Deus, ele se coloca numa posição de submissão, ele se prostra com os seus joelhos e coloca a sua cabeça entre os seus joelhos. Aleluia. Vai para o versículo 43, e aí ele diz assim para o seu moço, vá na direção do mar. Disse o seu servo, ele foi e olhou e disse, não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar.
Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro, porque já ouço o barulho de chuva. Aleluia! Elias fala para o seu moço em oração. Elias está prostrado e ele está com a cabeça entre os seus joelhos e diz: moço, vá para a direção do mar, olhe para lá. E esse moço vai para lá uma vez, ele não vê nada e ele volta. Ele vai a segunda vez e ele volta. Ele vai a terceira vez e ele volta. E nessa hora eu seria tão pecador que eu falaria: esse profeta não é de nada, esse profeta não é nada de homem de Deus. Mas ele vai pela quarta vez e quinta vez, e talvez o seu coração e o meu, nesse momento, falaram: que profeta é esse? Ele não sabe nem discernir a voz de Deus, ele nem conhece esse Senhor de verdade. Eu acho que aquela vez que choveu fogo do céu, esse profeta acertou, foi sorte, pura sorte. Ele vai na sexta vez, mas na sétima vez esse servo olha e ele vê uma nuvem como a mão de um homem. Glória a Jesus! Ele vê uma nuvem surgindo no céu. Aleluia, glória a Jesus. E que o nosso coração nessa manhã olhe para o céu e veja uma nuvem como a de mão de um homem, e nós possamos ouvir agora, em nome de Jesus, barulho de uma grande tempestade. Não tem mais Baal, não tem mais Baal. Agora o Deus de Israel se revela não mais Deus do fogo, mas Deus da chuva, Deus da colheita, Deus das nuvens. Aleluia, Ele é o verdadeiro Deus. Oh, aleluia! Ele é o verdadeiro Deus. Aleluia, vamos ver agora o 45 e o 46. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Aleluia! Senhor, envia a tua mão sobre nós nessa manhã. Envia a sua mão sobre nós nessa manhã, Jesus. Senhor, de uma vez por todas, que o nosso coração se converta ao Senhor. Que a nossa vida seja casta, modesta. Que a nossa vida seja entregue ao Senhor. Aleluia! E veio a mão do Senhor sobre o profeta Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Meus amados irmãos, aleluia, em meio a toda dificuldade, em meio a toda luta e toda dor, em meio a toda frustração e luto, guerra, em meio a toda contradição, Senhor, envia a tua mão sobre nós, envia a tua mão sobre estes meus irmãos, envia a tua mão sobre a nossa liderança, envia a tua mão sobre a nossa vida, envia a tua mão sobre os nossos filhos, envia a tua mão sobre a liderança dos jovens, envia empoderamento do alto, para que esses jovens possam ser braseiros, como chamas fumegantes na tua presença, que estes velhos idôneos na tua presença possam ter sonhos e revelações. Aleluia! Meus amados, encerrando essa ministração, glória a Jesus, nós vemos que depois do Senhor ter mandado fogo do céu, depois do Senhor ter mandado fortes chuvas, a mão do Senhor se revelou, e eu quero crer que se revelará nessa manhã, quando nós entoarmos cânticos aqui. Tire toda a apatia do teu coração em nome de Jesus, tire todo o constrangimento e vergonha, tire todo o medo, toda a dúvida, porque o Deus de Israel tem para fazer descer fogo. Deus de Israel tem fogo para mandar nessa casa. O Deus de Israel tem chuva para mandar nessa casa. Aleluia! Glória a Jesus. E depois da chuva forte, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Elias é tomado pelo Espírito de Deus, e ele sai adiante da carruagem do rei Acabe. Aleluia! Que nós possamos correr, aleluia, diante da carruagem do rei, que nós possamos guiar as nações, guiar o nosso bairro, guiar a nossa rua, guiar a nossa cidade, guiar a nossa vida ao Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue e creia que Ele vai te fazer correr. Ele vai te fazer ser guiado. Ele vai te fazer guiar as pessoas.
clamamos ao Senhor nessa manhã. Espírito de covardia, timidez, vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Sentimento de dúvida, sentimento de incredulidade, vai embora em nome de Jesus. Sentimento de orfandade, aleluia, vai embora em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos nessa manhã que Tu é o Deus de Elias, Tu é o Deus que responde com fogo. Tu és aquele, aleluia, que enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós clamamos nessa hora, Jesus, que haja um batismo de fogo, um batismo de grandes chuvas, um batismo de arrependimento e de reconciliação, que o Senhor possa fluir como rios de água viva no nosso meio, que ondas de amor possam percorrer esses corredores e essa casa, que esses aqui que estão, meus irmãos, ministrando ao Senhor, que a partir do louvor que toma posse da sua boca e dos seus lábios, o nosso coração possa ser conduzido a uma adoração, que o nosso coração seja conduzido à sala da oração, à sala do diante do trono, quando aqueles que estão em volta ao Senhor entregam as suas coroas aos teus pés, se jogam no chão e recolhem-se e clamam: Santo, 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 aleluia, Santo é o nome do Senhor, Santo é o Senhor Deus de Israel, que responde por fogo. Nós clamamos por batismo de fogo e águas,